Pois então, pessoas, nós tínhamos falado aqui na imagem anterior, né, sobre a questão essa da caminhada, né? Lembra método, né? O caminho, né? Então, esses caminhos, né? Eles são metodologias, tá? Então não tem a metodologia correta, né? Todas as metodologias acadêmicas que são devidamente aceitas, se forem aplicadas de acordo com os procedimentos que aquela metodologia requer, então ela vai ser uma metodologia válida, né? Porque ela já é aceita no meio acadêmico. Se for uma metodologia nova de pesquisa que você está criando, você vai precisar que ela seja uma metodologia reconhecida no meio acadêmico, tá? E a lembrança, então, que foi no vídeo anterior, de que as formas metodológicas ou as metodologias que você escolhe, elas vão gerar paisagens diferentes. Lá vamos nós de novo para a analogia dos instrumentos musicais, tá certo? Eu posso tocar uma mesma música, imaginem, numa orquestra eu estou tocando a mesma música, mas eu posso pegar e tentar isolar o som só dos violinos, e aí eu vou vou ouvir aquela música ao som dos violinos. É como, imagina que violinos é uma metodologia. Eu posso continuar ouvindo a mesma sinfonia, e num determinado ponto eu pego e paro todos os outros sons e vou ouvir só os sons dos oboés, né? Então eu estou na mesma sinfonia, mas agora eu estou ouvindo apenas os sons dos oboés. Esta é outra metodologia, né? O mesmo acontece se eu, por exemplo, voltar a ouvir tudo de novo, toda a sinfonia, paro com todos os sons e agora vou ouvir apenas os sons dos violoncelos, né? Então eu vou estar agora dentro de uma outra metodologia. Só aqui eu já falei de 3 metodologias, que são 3 instrumentos tocando a mesma sinfonia. Ou seja, eu tenho o mesmo problema, eu tenho o mesmo fenômeno que eu vou estar olhando, mas eu posso olhar esse fenômeno através de diversas metodologias. Cada uma dessas metodologias vai inevitavelmente gerar uma espécie de percepção, que é isso que eu estava falando anteriormente, quer dizer, vai mostrar determinados elementos de um caminho que é mais ou menos interessante para vocês, tá? Então, essa é a ideia das metodologias. Então, o que a gente já tem até agora? Nós tivemos um foco, a gente quer pesquisar aquilo ali, é o que me interessa, né? Aí você vai pensar, né? Pô, peraí, eu já tenho, vamos dizer assim, conhecimento para fundamentar isso que eu quero, né? Eu já li autores que têm a ver com isso, ou então, às vezes, é muito comum nessa faixa de tempo que vocês estão agora, de vocês escolherem, eu quero pesquisar tal coisa, mas de repente a construção acadêmica dessa ideia para vocês ainda não aconteceu. Então, quando a gente está começando na pesquisa, às vezes a gente comete essa pisada na bola, né? Quer dizer, e é comum, tá? Vocês vão entender depois que é bem interessante. Só para vocês terem uma ideia, se eu fosse agora, né, me dedicar a pesquisar alguma coisa onde eu tivesse já com doutorado, já em pré-aposentadoria, né? Se eu tivesse que resolvi que eu vou trabalhar e vou pesquisar sobre psicologias cognitivas, né? Vou estudar, vou estudar Piaget, né? Ou então vou estudar interfaceamento, o design, e aí vou pegar o Jakob Nielsen e vou fazer um trabalho sobre ele, né? Eu iria patinar demais, porque eu não tenho leitura sobre isso. Compreende? Então, eu teria que ler muito para poder fazer uma pesquisa no nível de exigência que eu tenho hoje, né? Tanto exigência externa como interna. Porque não são áreas que eu tenha lido, né? Eu não li sobre isso, né? Eu li sobre as áreas que eu estudo, de fato. Então, hoje, uma mudança seria muito catastrófica para mim, assim, né? Eu não teria força nem saúde para fazer essa mudança.
porque eu sei que eu não posso sair pegando coisas do Jacob Nielsen ou então do Piaget e fazer uma bricolagem com coisas que eu vou vendo em artigos e textos e não sei mais o que lá. Não é um cara que eu estudo, eu não conheço a história do cara, né? Eu estudo Michel Foucault, eu estudo os filósofos, né, da tecnologia, alguns, não todos, entende? Então, quer dizer, esse tema eu consigo escrever e consigo me lembrar, se eu for no livro do Feinberg, eu vou encontrar tal coisa, se eu for no livro tal do Michel Foucault, eu vou encontrar tal outra, né, e assim por diante. Né, Aí, por exemplo, uma moça que está fazendo o seu TCC disse assim, Robson, onde é que eu encontro alguma coisa sobre a ideia de subjetividade no Michel Foucault, né? Aí eu disse assim, digo, poxa, olha, paro, penso um pouco e digo assim, você vai encontrar em Ditos e Escritos 1, você vai encontrar nos 3 livros da história da sexualidade, ele escrevendo sobre subjetividade. Quer dizer, eu sei onde é que estão algumas coisas, né? E aí, na medida em que eu vou pegando aquilo, eu vou encontrando, vou me lembrando de outras, porque são coisas que eu já estudei, entendeu? Que eu já estudo há mais de 30 anos, então essa construção que vocês vão acabar fazendo, e daí a importância de vocês tentarem, né, escolher autores assim que... Aliás, é um dos problemas gravíssimos, né, das pesquisas nessa área de design, nessa área de computação, né, porque as coisas mudam muito rapidamente e elas não só se superam, como elas tornam as outras visões obsoletas, né, muito terrível isso. Então, não se trata só de superar uma ideia, né, a ideia anterior é obsoleta, quer dizer, você pode ser um super programador numa linguagem como COBOL e isso hoje não vai servir para muita coisa, né, eu estou só chutando porque eu não entendo nada dessa área também. Enfim, já encaminhando então para o término dessa nossa conversa, né? Nós temos aí então agora a fase que está aqui escrito, que é o do tratamento, né, dos dados que vocês coletaram, né, das vinculações, das ideias que vocês têm, né, no projeto. Né, no trabalho, de fato, tem uma outra coisa que eu acho genial, que é quando você vai estudar os resultados, mas não é coisa para a nossa disciplina agora, mas é muito bacana você pegar os resultados e cruzar com a fundamentação teórica, né, que você tem, você poder dizer assim, pô, olha lá, o autor fulano de tal, no ano tal falou tal coisa, eu fui pesquisar agora e não é que bateu, ou então não é mais assim, alguma coisa desse tipo, não é? E aí você vai fazer essa análise de resultados para chegar, né, depois nas considerações finais, mas aí já não é mais projeto, né? Chegou nos resultados e considerações finais, nós não estamos mais tratando de projeto, já estamos tratando de uma fase onde a pesquisa já foi realizada, tá certo? Então é isso, esse é uma síntese, né, um monólogo, por assim dizer, do que foi nosso encontro, vamos dizer assim, anterior, né, do 8 de setembro, tá certo? Um abraço, valeu!